Está quase já finalizando. Para quem não lembra, né, eu estou trazendo uma série de estudos sobre o fruto do Espírito. Lá o nosso texto base em Gálatas, eu já convido quem trouxe Bíblia já abrir a sua Bíblia lá, em Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Amém? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Para cima, né, os versos para cima falam sobre as obras da carne, mas nós estamos focando nas obras do fruto do Espírito, né? Então esse é o nosso texto base, Gálatas 5, 22. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor sabe, ó Deus, as dificuldades de cada um, o Senhor sabe da luta de cada um, ó Pai, para chegar até aqui nessa noite. Mas o Senhor nos trouxe é porque o Senhor quer falar conosco, ó Deus, e nós estamos aqui também para cultuar o Teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade. Venha usar a minha vida, que não seja eu a falar, mas que seja o Santo Espírito do Senhor a ministrar a Tua igreja aquilo que o Senhor deseja. Muito obrigada, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então hoje, vamos ver quem está acompanhando, vocês estão ligados, né? Eu parei em qual? Alguém sabe qual que eu já falei? Do amor, da alegria, da paciência. E onde que eu parei? Isso, paramos na benignidade. O pastor não vai, porque ele que posta o vídeo lá, coloca a legenda e tudo mais, né? Mas nós paramos em benignidade e hoje nós vamos falar sobre bondade. E muitas vezes essa palavra benignidade, se eu te perguntar se existe uma diferença de benignidade e bondade, às vezes a gente acaba colocando no mesmo pacote, né? Porque a gente não vai lá, dificilmente a gente vai lá para olhar o significado, né? Mas benignidade a gente fala, vem de benigno. Aí você vai procurando uma palavra mais, um sinônimo, né? De benigno, bom, enfim. Mas apesar de são parecidas, não é a mesma coisa. Então, no estudo passado eu falei sobre benignidade. Hoje vai ser sobre bondade. E um dos pontos é nós entendermos qual é a diferença entre benignidade e bondade. Porque os dois, porque se estão aqui, não foram repetidas. É porque tem realmente um propósito, né? É isso que a gente vai analisar agora. Então, o tema proposto é a bondade como evidência visível do governo do Espírito Santo. Então, se nós estamos falando do fruto do Espírito, então só produz esse fruto quem está sob o governo do Espírito Santo. Não é algo humano, não é algo que nasce com a gente, né? Não é algo que nós temos, é algo que é desenvolvido, é algo que é produzido em nós, tá? Então a bondade não é um traço de personalidade nem comportamento aprendido. A gente fala assim, aquela pessoa é tão boa, né? Talvez os pais ensinaram ela a ser boa, ou ela olha para os pais e tem esse exemplo. Então, mas a bondade, ela não é a bondade fruto do Espírito, não é. A gente vai ver que pode ter a bondade do mundo, mas é aquela bondade com interesse, né? Então a bondade produzida pelo fruto do Espírito não é um traço de personalidade, não é um comportamento aprendido, mas é um fruto do Espírito que nos ensina a agir com gratidão, sem perder a graça no trato com as pessoas. Então, uma frase aí para a gente pensar, uma frase-chave. Bondade é amar pessoas sem negociar a verdade. Não é um ser bonzinho, sabe? Hoje a gente vive um tempo muito complicado, porque é difícil hoje você se posicionar, né? Hoje nós temos muito discurso de ódio. Você não pode se posicionar, que você já te dão uma lista de tudo que você é, né? Sem você ser, mas só o fato de você se posicionar. E em contrapartida tem aquelas pessoas com temperamentos assim, de não querer se envolver em polêmica, porque hoje tudo que você fala problematiza, né?
vira polêmica, tudo que você fala. Às vezes você faz uma pergunta, eu acompanho algumas pessoas em rede social, e às vezes a pessoa ela abre uma pergunta lá, e ela depois mostra os comentários das pessoas descendo além nela, só porque ela fez a pergunta. Só porque é uma pergunta relacionada a um assunto que talvez seja delicado, né? Então, por um outro lado, tem pessoas que não se posicionam por medo, e aí elas acabam querendo ser boazinhas, agradar a gregos e a troianos. E aí a gente tem que, né, a gente tem que se encontrar e decidir, né, a quem a gente quer realmente agradar. Tá? Então, essa bondade, eu amo as pessoas, assim como Cristo sempre é a nossa referência. Eu amo as pessoas, só que eu não negocio a verdade. Eu não vou afirmar algo, ou vou concordar com algo só para agradar. Só para dizer, não, eu não quero ter problemas, eu não quero ter conflitos. Hoje, todo mundo, se eu fizer uma pergunta para os irmãos, quem aqui gosta de conflito? Ninguém, todo mundo quer paz, né? Não é verdade? Mas, às vezes, tem uma paz que não é a paz de Deus. A gente tinha começado a ler um livro do Ministério de Louvor, que é a paz do diabo. Eu sugiro para a igreja, quem puder, é um e-book, que é a paz do diabo, que é uma paz com ausência de conflitos, mas é uma paz que você está num lugar tranquilo, mas só que você não está agradando a Deus ali. É uma falsa paz. Você está com paz com o mundo, mas você está negociando a verdade. Né? Então a bondade eu amo, mas eu não negocio. Então aqui no livro de Gálatas, essa carta aos Gálatas, a gente está lendo aqui no capítulo 5, né, que é o texto base. Mas eu deixo também como sugestão para que os irmãos depois deem uma olhada, que ainda não leu essa carta, né? A carta de Gálatas é uma carta bem curtinha, ela só tem 6 capítulos. E às vezes é muito importante a gente ler para a gente compreender mesmo, né? Porque a gente pega uma parte assim, né, no meio, no final praticamente da carta, mas tem todo um contexto para trás, é toda uma história, né? O apóstolo Paulo, ele escrevia essas cartas para estar encorajando, para estar ensinando, mesmo de longe, mesmo na prisão, muitas vezes na prisão, sendo perseguido, mas ele estava sempre preocupado em instruir a igreja, né, de Jesus. Então essa carta, quando Paulo escreveu, nessa carta aos Gálatas, Paulo estava querendo combater 2 extremos perigosos que estavam ali, né, rodeando ali aquele povo. Primeiro, que era o legalismo que sufoca. Depois eu já vou explicar certinho o que seria esse legalismo que sufoca, tá? E o liberalismo que corrompe. Ou seja, no centro de tudo, né, que ele queria combater, ele apresenta o fruto do Espírito como um equilíbrio perfeito. Então, o fruto do Espírito não é uma aparência religiosa, mas é vida transformada. Então, como eu falei, a bondade do mundo, porque a bondade que o mundo prega é uma bondade, muitas vezes, religiosa. É uma bondade com interesse. Quantas pessoas não são amigas, às vezes nossos amigos mesmo, quantas pessoas já passaram pela nossa vida dizendo ser nossos amigos, agindo com bondade, do bem, mas por trás com um interesse que você não sabia. E muitas vezes a gente não entende porque tem pessoas que somem da nossa vida, que são cortadas da nossa vida, porque Deus ouve aquilo que a gente não ouve. Então, se Deus tirou de um lugar, se Deus tirou pessoas da sua vida, você não entende, é porque muitas vezes é um livramento de Deus, porque Deus conhece o coração de todos nós. Então, existem muitas pessoas aí, né, que não conhecem a Cristo, que vivem, têm uma bondade, que são do bem, entre aspas, mas a gente não sabe o interesse. É motivado por interesse. Mas o fruto do Espírito não é uma aparência, não é de aparência. É uma vida transformada, né? Então, o que seria o primeiro que eu disse? O legalismo que sufoca, né? Então, o legalismo, todo mundo aqui sabe o que é, né? Com certeza, sim, sem dúvida, o que é legalismo quando fala de legalismo? Porque tem o legalismo e tem o liberalismo, que são 2 extremos, né? Então, o legalismo que sufoca seria aquele, a gente tentar agradar a Deus pelas regras. Aí a gente volta lá nos 10 mandamentos, quando tinha aqueles que cumpriam, que sabiam os 10 mandamentos, né, do início ao fim.
Só que era regras, porque o coração deles mesmo não entendiam, né? Só faziam porque era aquilo que tinha que fazer, entendeu? Então era uma forma. Então, quando as pessoas não querem agradar a Deus, pelas regras, não pela graça. É trocar o governo do Espírito pelo governo humano. É o viver de aparências. Isso é o legalismo. É eu vir à igreja, eu venho à igreja porque eu tenho que cumprir. O pastor tem que me ver. E às vezes, eu vou lá, eu já bati meu ponto. Mas o correto é o quê? Eu vim pela igreja por amor. Por entender que eu necessito congregar, que eu preciso estar junto dos irmãos. Que isso promove a minha fé, cresce a minha fé e me fortalece, isso agrada o coração de Deus. O legalismo não. E aí o legalismo também é aquele, além de vir, ainda julga aquele que não vem. Entendeu? Está errado duas vezes, né? De estar fazendo uma coisa por regras, está muitas vezes na igreja, mas o coração, só Deus sabe onde está. E ainda julga aquele que não está. Então isso seria um legalismo que sufoca. Então como que o legalismo ele se manifesta? ênfase excessiva em aparência externa, espiritualidade medida por comportamento visível. Não tem até aquela parábola da oferta da pobre viúva, que Jesus, eles estavam no templo e daí começou aquele momento lá e Jesus viu que ela só tinha aquelas moedinhas lá. E ele disse que a maior oferta disso daquela, porque os outros tinham colocado muitas ofertas e com certeza, né? Tipo assim, olha aqui, não sei como que era a coleta lá, né? Se era assim, como que era, se tinha envelopinho igual a gente tem. Eu só sei que não tinha Pix, tá? Não tinha chave Pix na época. Mas tinha aqueles que, estou dando aquela oferta, né? Estou aqui, mas muitas vezes estava sobrando e estava dando para se aparecer. E Jesus, que conhece o coração, falou que quem tinha dado a maior oferta tinha sido aquela viúva, porque ele conhecia o coração dela. Ele sabia da necessidade que ela passava, né? Então, aquela espiritualidade que eu preciso mostrar, sabe? Hoje, né, a gente vive muito na rede social e as pessoas querem mostrar tudo. Vai num restaurante, tem que postar o prato que está comendo. Não sou contra, tá? Porque a gente está trabalhando coisas extremas, você não pode ser extremista também. Mas aí tem gente que vai fazer uma boa ação, né? Vou entregar uma cesta básica, vou entregar uma marmita para um mendigo na rua, tipo, né? Então, qual que a motivação? A gente também não pode julgar, né? Mas a gente vê muito essa exposição hoje. Mas qual é a motivação? Será que a motivação é de incentivar outras pessoas? Porque a gente sempre tem que pensar na motivação. É válido a gente divulgar tudo que a gente faz, né? Se a motivação do seu coração for para incentivar outras pessoas a fazerem. Agora, se for para você dizer assim, tá vendo? Eu estou fazendo a obra e você não está. Tá vendo? Você sai, levanta, né? Tipo assim, dá um tapa na nossa cara assim, de forma invisível. Se for essa motivação, está errada. O legalismo, ele se manifesta com mais cobrança do que pastoreio, né? É mais a cobrança do que realmente a preocupação do pastoreio, do cuidado. O legalismo também tem mais vigilância do que cuidado. Eu quero saber o que você está fazendo. Isso entra um pouco na questão do pastoreio, né? Dos líderes, vamos dizer assim, que muitas vezes está muito preocupado mais em vigiar, em cobrar a vida das suas ovelhas, vamos dizer assim, do que realmente uma preocupação, né? Eu já vi muitas vezes assim, por exemplo, quando uma pessoa começa a faltar muito no culto, será que a gente se preocupa e fala assim, você está bem? Tudo bem com você? Tenho sentido a sua falta? O que está acontecendo? Ou será que a gente chega e fala assim, ei, irmão, hein? Desviou, né? Porque às vezes a gente brinca, mas muitas vezes na brincadeira tem um fundinho de verdade. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes isso pode ser gatilhos na vida da pessoa. E às vezes a pessoa já vive uma vida de cobrança. E aí, se você quer ganhar essa pessoa e você chega assim, você não vai ganhar, né? Então, o legalismo é isso, é do visível. Aí eu tô aqui te cobrando, tá? Porque é uma forma de amar? Sei, né? Mas a gente tem que
observar. Então, Gálatas 3:3, deixa eu ver aqui essa referência para abrir para os irmãos aqui. Gálatas 3:3, só voltar um pouquinho, que fala assim: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, e sejais agora vos aperfeiçoando na carne, né? Então o legalismo seria isso, né? Você conhece, mas aí você está indo para um lado, do lado da carne, né? Da aparência. Então, por exemplo, um exemplo prático de legalismo na nossa igreja, por exemplo, na nossa igreja isso não pode. Não pode ter isso na nossa igreja. Mas não explica biblicamente o porquê que isso não pode. Né? Então, não pode. Não pode ter festa junina na nossa igreja. Mas, cadê? Tem que explicar biblicamente, porque senão vira uma coisa, uma imposição, vira uma coisa de aparência. Não quero mostrar, né? Não quero, enfim. Então, seria algum outro exemplo. Pessoas com aparência correta, aquela pessoa que você olha para ela, e o pastor até citou esses dias, né, um estudo que eu trouxe sobre o pecado do coração, que é aquilo que você está muito bem por fora. Jesus chamaria isso de sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro, né? Então a pessoa legalista, ela tem uma aparência correta. Você olha para ela, você fala, não tem nada a dizer sobre essa pessoa. Uma pessoa que se porta bem, uma pessoa educada, uma pessoa, né? Um irmão que está ali sempre na igreja, mas muitas vezes está com o coração distante de Deus. Tem uma postura correta, mas o coração está distante. É aquela pessoa que tem medo constante de errar, porque ela não quer que ninguém aponte o dedo para ela. Ela tem medo de errar, mas ela não tem nenhum prazer em servir, porque tudo que ela está fazendo é por aparência, é por cumprir uma regra, porque ela acha que aquilo vai agradar a Deus. Muitas vezes ela está servindo a obra de Deus, mas não está servindo o Deus da obra. Está ali, né? Todo mundo está vendo aquela pessoa trabalhando e tal, mas ela não tem intimidade com o Senhor. Ela está longe, né? Santidade baseada em proibição. Se a gente voltar atrás, era assim o povo lá de Israel, quando vivia nos 10 mandamentos, que eles seguiam à risca. Era proibido, não faça isso, não faça aquilo. Era tudo não, não, não. Mas não trazia transformação. Porque se trouxesse transformação, Jesus não precisaria ter vindo. Então os 10 mandamentos, eles foram, Deus deu os 10 mandamentos para evidenciar o pecado. Porque as pessoas, o fato de não fazer isso, significa que aquilo existe. Entende? Só que daí foi para mostrar para o ser humano também que ele por si só, por cumprir aquelas regras, ele não conseguiria a salvação. Que não era por mérito dele. Porque ele poderia acertar em uma coisa e errar em outra. Então ele ia viver a vida inteira dele frustrado. E não ia nunca conseguir. Por isso que Jesus veio para cumprir a lei, né? Então eu falei sobre o legalismo, né? Então o legalismo produz culpa, não arrependimento, medo, não temor, obediência forçada, não amor. Então Jesus confrontou esse espírito nos fariseus, né? Ele lá em Mateus 23:4, uma parte diz que atam fardos pesados, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então o legalismo sufoca, porque mata a alegria e a graça. Porque se eu vivo pelo legalismo, eu não preciso da graça. Por outro lado, a gente tem o liberalismo, que é o legalismo sufoca. O liberalismo corrompe, né? Então o liberalismo espiritual, que é o que a gente está vendo muito hoje, é usar a graça como uma desculpa para viver sem arrependimento. Isso é o liberalismo. O liberalismo vem de liberal, está tudo liberado. Jesus já pagou o preço, Jesus já morreu, eu sou livre para fazer o que eu quiser, né? Então é usar a graça, que na verdade a graça ela existe para nos ajudar a não pecarmos contra Deus.
né? A graça precisa ser movimentada pelas nossas atitudes, pelo nosso desejo de realmente querer. Então, o liberalismo não, ele usa, não, tem a graça, Jesus já, é só eu me arrepender, entre aspas, aqui, depois fazer de novo e por aí vai. É chamar tolerância de amor e relativismo de maturidade. Porque hoje tudo é relativo, né? Será tal coisa? Depende. Então hoje entra muito relativismo espiritual, né? Então o relativismo não é maturidade, mas o liberalismo entende como maturidade. Então como que se manifesta? Deus conhece o meu coração. Já viu aquela frase? Quem é você para me julgar? Só Deus pode me julgar. Isso aí tem que dar medo, né? Porque eu julgar você, meus irmãos, não vai mudar nada na sua vida. Eu não tenho poder nenhum de te levar para lugar algum. Mas o julgamento que vem de Deus, esse é perfeito e pode, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Só Deus pode me julgar. Realmente. E Ele é justo juiz. Doutrina, o pecado é tratado como fraqueza inofensiva. Doutrina considerada rigidez. E daí já é um oposto, já é um extremismo, né? A doutrina é rígida, não precisa disso. Correção é vista como falta de amor. E Judas 1,4, deixa eu abrir aqui essa referência. Judas 1,4. Estou quase chegando em Judas. A minha Bíblia diz tudo aí, tem um monte de páginas de texto, sabe? Às vezes a gente se perde. Fala um monte de Judas. Bem coladinho com Apocalipse. Bem coladinho com Apocalipse. Sim, não, eu estou falando que a minha Bíblia diz tudo, aí tem um monte de páginas antes. Judas 1,4 diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, né? Então eu peguei aqui como referência apenas a parte final. Transformam em libertinagem a graça de Deus. Acham que podem fazer o que quiserem. Que o importante é que Deus é amor. Esquecem que Deus é justiça, né? Exemplos práticos. Pessoas que querem bênção sem renúncia, comunhão sem compromisso, cruz sem arrependimento e Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Porque, né? Se Jesus for meu Senhor, é Ele que vai conduzir minha vida, né? E eu não quero que Jesus conduza a minha vida, eu só quero a salvação. É isso que o liberalismo propõe. O liberalismo produz permissividade, confusão moral, fé sem transformação. E Paulo já nos alertou, né? Que todas as coisas, né? Quando alguém chega e fala assim, crente pode fazer tal coisa? Claro, pode, você pode fazer tudo. A Bíblia não te proíbe de nada. Está lá, ó, 1 Coríntios 6,12 fala, tudo me é lícito. Ou seja, você pode fazer tudo o que você quiser. Eclesiastes também fala que você pode fazer tudo o que você quiser. Só que você vai prestar conta disso, né? E Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, é um alerta, né? Isso não sufoca de imediato, né? Então o liberalismo ele não sufoca, mas vai corrompendo aos poucos. Hoje você vai abrindo mão disso, daqui a pouco daquilo outro, quando você vê, você está distante, né? Está vivendo uma mentira. Então eu coloquei isso, falar de liberalismo e legalismo, num parênteses do meu primeiro ponto, tá? Que era para falar sobre quando Paulo quis combater esses dois pontos lá com os Gálatas, né? Ele escreveu essa carta para combater esses dois pontos ali, esses dois extremos que estavam ali e hoje também está tão atual, né? Nas nossas igrejas, no nosso tempo. Então, agora a gente sim vai falar do fruto do Espírito, a bondade, tá? Então, a bondade
não é natural, ela é espiritual. Então, Gálatas 5:22 fala que o fruto do Espírito é, e começa a falar, fruto de quem? Do Espírito. Então, não é natural, é espiritual. Então, a carne pode até imitar boas obras, como eu disse, tem pessoas do mundo aí, bondosas, que inclusive usam a bondade como uma forma de salvação, né? Preciso ser bom, preciso ser boa para ser salvo. Deus, imagina que Deus vai ter coragem de me mandar para o inferno. Eu ajudo os pobres. Eu sou, olha o interesse por trás, né? Então a bondade, ela não é natural, ela é espiritual. Só o Espírito produz a bondade verdadeira. Nós não somos bons, né? Nós não somos bons, porque o próprio Jesus fala, né? Se até vocês que são maus, vocês oferecem tal coisa para os seus filhos, até vocês que são maus, né? Então, nós não somos bons. A natureza da carne que habita em nós não é boa. Então, é só o Espírito que pode, o Espírito Santo que pode gerar essa bondade genuína no nosso coração. Então, a educação, você confundir bondade com educação, a educação não é conversão. Existem muitas pessoas bem educadas, mas não são convertidas, né? Simpatia não é fruto espiritual. Não tem nessa nossa lista aqui, mas o fruto do Espírito é simpatia. Tem? Não tem. Então, simpatia não é um fruto espiritual. Então, para a gente entender, se não nasce do Espírito, cedo ou tarde se contamina com interesse, medo ou conveniência. Então, tudo aquilo que não é do Espírito, uma hora vai se manifestar, né? A gente não viu a pandemia aí, quando apertou? Como que a natureza humana foi exposta ali, como que o pecado foi mostrado ali, pessoas egoístas, pessoas só pensando nos seus próprios interesses e por aí fora, né? Teve uma época, olha, eu nunca vi no meu tempo de existência uma época como a pandemia para mostrar realmente, para revelar o que estava dentro, o que estava escondido dentro do coração de muita gente. Segundo ponto. O primeiro ponto foi que a bondade não é natural. O segundo ponto, bondade é compromisso com a verdade, não com conforto, tá? Então, um exemplo, né? A gente vai usar Jesus como exemplo da mulher adúltera. Jesus não a apedreja. Isso é bondade ou benignidade? Benignidade. Jesus não relativiza o pecado dela. Isso é bondade ou benignidade? Bondade, porque ele não negociou a verdade. Então, olha, Jesus ele usou de benignidade e bondade. Primeiro, a benignidade quando ele não apedrejou a mulher. Porque todo mundo estava ali com as pedras na mão, e se ele desse um sim, né? Então, benignidade. Foi como foi feito ali. E ele não relativou, só que ele não relativou o pecado. O que ele falou para ela? Vai, não peques mais. Isso foi a bondade dele, de não negociar a verdade. Tipo assim, eu te livrei aqui, mas eu não vou negociar isso aqui com você. Você está errado. Então ele foi benigno ali, agiu com bondade também, não negociando a verdade. Então Jesus ele salva a pessoa, mas ele confronta o pecado. Jesus ele nos ama, Deus nos ama, só que ele odeia pecado. Nós somos pecadores, ele não nos odeia, ele nos ama, mas o pecado que é em nós ele odeia, né? Benignidade sem bondade é omissão. Então, exemplo de Jesus e os pecadores. Ó, Jesus ele comia, ele era até criticado porque ele andava com os pecadores, ele comia lá com os pecadores, ele acolhia, né, as pessoas que vinham até ele. Só que ele nunca disse que o pecado era aceitável. Ele nunca falou, isso que você está fazendo, tá, parabéns, é isso? Não. Então a graça que não transforma não é bíblica. Não é bíblica. Jesus não adaptou a verdade ao pecador. Ele chamou o pecador à verdade. Então só a presença de Jesus, eu lembro muito ali de Zaqueu, né? Só a presença de Jesus já mudava o ambiente. As pessoas já não conseguiam ficar da mesma forma, porque não tem nenhum relato que ele está ali puxando a orelha de Zaqueu. Mas Zaqueu entendeu a mensagem. Quando ele
espontaneamente foi lá e disse que ele, se ele tivesse cometido aquilo, ele ia devolver, né? Então a presença de Jesus, ela transformava. Lá no templo, Jesus não negociou a verdade quando ele expulsou os cambistas, aquela bagunça lá no templo. Ele não negociou, ele agiu com bondade por mostrar a verdade. Ele não negociava a verdade. Bondade sem benignidade vira dureza, né? Que é o que eu falei lá, tá em Mateus 21:12, sobre os vendedores do templo, né? Então Jesus é firme, Jesus confronta, Jesus expulsa. As pessoas olham para aquela cena e falam: meu Deus, Jesus foi grosseiro, que horror, né? Como que age desse jeito, né? Então, o que ele fez? Ele confrontou um sistema, tinha um sistema corrompido ali. As pessoas estavam indo para adorar a Deus, esse era o interesse, essa era a motivação. Então Jesus, ele confrontou aquele sistema que estava muito tranquilo, acomodado, corrompido. Não humilha os quebrantados. Então bondade sabe onde ser mansa e sabe onde ser firme. Então para a bondade você é manso e firme. Como que a gente consegue isso? Fala para mim. Com Jesus. Jesus é o nosso exemplo maior, né? A bondade do Espírito exige coragem. Então, se alguém puder abrir, Provérbios 27:6. Vamos lá, agora no Velho Testamento. Provérbios, fica depois de... Isso, muito bem. Provérbios 27:6. Reais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Gente, eu amo o livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios, ele bate, você gosta de apanhar, quando você lê, gosta de apanhar do livro de Provérbios. Ah, meu Deus, não tem como você não sair sem levar uma surra quando você lê o livro de Provérbios. Então ele fala assim, ó: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então, eu vou perguntar aqui, para quem quiser responder: corrigir dói? Dói, né? Corrigir dói. Podia ser mais fácil, né? Mas quando você corrige, você está ali, ó, se comprometendo, né? Então dói, corrigir dói. Ser corrigido dói. É uma troca, né? De dor. Confrontar desgasta. Ou vai ter um filho adolescente, para você, quem já teve, sabe, né? Confrontar desgasta. Você cansa de falar. Você fala em todas as línguas que você conhece, e aquelas que você não conhece, você inventa. Porque desgasta, ainda mais hoje. E hoje a gente vive uma geração que as pessoas, os pais, eles não estão tendo paciência para corrigir. E às vezes eles agem ou com grosseria ou com muita liberdade, porque não aguenta na cabeça. E você corrigir, confrontar, você tem que se posicionar. E um pouquinho que você sai do seu posicionamento, perdeu tudo, né? Então, como que pai erra, não erra? Os pais erram muito. Porque quando a gente tem filhos, a gente não nasce, não vem lá, quando você vai lá na maternidade, só se eu perdi o meu, né? Não vem o manual, no meu ficou faltando na embalagem esse manual. E aí eu tenho que, cada vez é uma coisa diferente, vai se modificando o produto, né? E você tem que ir aprendendo. Então, desgasta. Confrontar é desgastante. Corrigir dói. Se com os nossos filhos já é complicado, imagina você confrontar pessoas. Que é o que as pessoas não querem. As pessoas não querem comprometer. O que vão pensar de mim? Você às vezes é um chefe, é um líder, e você precisa confrontar, você precisa corrigir, aí você quer se esconder num buraco, porque muitas vezes as pessoas não separam o pessoal daquilo que você está fazendo. Tipo, se você é um profissional, um chefe, vamos dizer assim, a pessoa nunca, dificilmente ela vai separar você, pessoa, e você, o profissional. Às vezes pega tudo no pacote, né? Então é complicado. Mas a bondade
não foge do preço alto. É um preço alto isso, corrigir, confrontar, mas a bondade não foge do preço. O amor que nunca corrige, não ama. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Falo assim, se você tem um pai e uma mãe que permite você fazer tudo, desculpa, vou falar um negócio que vai chocar vocês, eles não amam você. É verdade, eu falo, é verdade. Porque Deus nos ama e Deus nos corrige o tempo inteiro. Se Deus está vendo que a gente está fazendo uma coisa errada, Deus ele vai nos corrigir. Então, imagina lá, tem uma tomada, ó, vamos pegar um bebê, tem uma tomada, ó, o bebê vai enfiar um negócio lá na tomada, o pai vai deixar? O pai ama, né? Criança está ali na rua, você vai deixar a criança atravessar a rua? Não. Às vezes a criança só está aí porque quer correr atrás de um bichinho, alguma coisa, né? Mas o amor que nunca corrige não ama. Eu estou falando de coisas simples, mas imagina quando tem a ver com caráter, né? Então não ama, não é amor. A correção sem amor, aí também tem, não adianta você corrigir e não tiver amor. A correção sem amor não edifica. Aí, onde tem muitas pessoas traumatizadas também, porque às vezes o meio, a forma que a pessoa demonstrou o amor, ou corrigiu, foi uma forma que não foi o correto. E daí causa feridas, causa traumas e por aí vai, né? Então a gente vai aqui, vamos para o final. Olha, gente, já estou indo para o final, estou mudada, né? Esse novo ano, metas, projetos. Aplicações finais, então. Na vida cristã, pergunte menos o que vão achar. Se eu fizer isso, o que vão achar? Pergunte menos isso esse ano. E comece a perguntar mais. O que Deus espera de mim? Se eu estou aqui, o que Deus espera de mim? Não pensem o que vão achar. Não. Porque as pessoas, como eu disse, não têm poder de te levar para nenhum lugar. Mas o Senhor tem, Ele te sonda. E Ele sabe o que está no seu coração. E não tem nada pior. Eu sempre ouço relatos de missionários que eles falam assim, apesar das lutas, apesar das dores, não tem nada melhor do que você saber que você está no centro da vontade de Deus. Aí eu já digo o oposto, eu acho que não tem nada pior do que você sentir, perceber que você está fora do propósito de Deus. É uma vida frustrada. É uma vida, como diz Salomão, dizia, né? Salomão diz, a palavra do Senhor é viva e eficaz. É correr atrás do vento. Correr atrás do vento é você viver uma vida fora do propósito de Deus. Aquilo que Deus tem para você. Eu falei que na vida cristã, né? Para você perguntar. Na sua família, lembre-se, disciplina é bondade em ação. Então, quando você corrige com amor, você está usando a bondade, fruto do Espírito. Na igreja, acolher pecadores é mandamento. A gente tem que acolher, a gente tem que, né, receber. Só que normalizar o pecado é traição à verdade. Hoje tem muitas igrejas, aí a gente volta lá para o liberalismo, né? Muitas igrejas recebendo e aceitando do jeito que está. Então a benignidade nos leva a aceitá-los, as pessoas do jeito que elas estão vindo. Só que a bondade faz o quê? Combatermos com a verdade, com a palavra de Deus. Você recebe, mas também trabalha, né, com essas pessoas. E para nós concluirmos, o Espírito Santo não forma uma igreja agressiva, uma igreja liberalista, né? Não forma uma igreja omissa também, nem relativista. Então, nem uma igreja liberalista, nem uma igreja legalista, mas uma igreja de Cristo, né? Igreja de Cristo. Então, ele forma uma igreja boa e benigna, uma igreja que vive os frutos do Espírito, uma igreja que frutifica na obra do Senhor. Amém? Então, para nós encerrarmos, uma frase para a gente encerrar. Onde o Espírito governa, a bondade aparece, a bondade genuína. Não como discurso, mas como vida. A vida, um estilo de vida. Não é aparência e não é discurso, mas é a vida.
como você está vivendo, né? Deus manifestando, o Senhor manifestando esse fruto na sua vida, na vida da igreja, né? Então, que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Glória a Deus.